esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, ó meu povo, não esqueça das obras do Senhor. Ó meu povo, não te esqueça. Padre José Paulo, pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus, a pessoa do Padre José Paulo, cumprimento, acolho e saúdo os irmãos do ministério. Também acolho você, irmão e irmã, do ministério comum do nosso batismo. No dia de hoje, tão especial para esta paróquia, tão especial para tantos romeiros que há tantos anos acompanha esse momento da vida desta paróquia através da presença aqui no jubileu, sempre como um tempo de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, pessoas de perto, pessoas de longe, que vêm aqui viver de forma comunitária a fé, participando da Eucaristia, recebendo o sacramento da penitência, podendo se beneficiar com tantas graças que são propícias nesse tempo do jubileu. Por isso, no dia de hoje, nesta festa da exaltação da Santa Cruz, nós comemoramos também aqui 100 anos do jubileu do Senhor por Jesus. Desde o ano passado, que o Padre José Paulo ele propôs um ano de preparação para esse momento vivido hoje. Eu creio que não só vocês aqui da paróquia foram beneficiados com toda essa movimentação em torno da fé que alimenta e sustenta a caminhada cristã, como aqueles de longe, que através das redes sociais puderam também acompanhar a programação tão intensa, mas tocando também no coração das pessoas, para que pudesse, nesses 100 anos, olhar para a história, render graças a Deus por tantas coisas boas que aconteceu, e ao mesmo tempo pedindo, né, que o Senhor Jesus continue abençoando todos vocês desta paróquia, os romeiros, pessoas de perto e de longe, que sempre participam com alegria deste momento de graça, que é muito especial na vida desta paróquia, na vida de todos como o povo de Deus.
Hoje, nessa festa da exaltação da Santa Cruz, nós então podemos contemplar o mistério da cruz, que é um grande mistério também para o homem, do qual o homem pode se aproximar através da oração, também fruto do sacrifício, muitas vezes até mesmo passado pelas lágrimas. Então, no mistério da cruz, nós encontramos a história do homem, também a história de Deus, que, se a gente olhar, segundo o que os próprios pais da igreja, nos seus escritos, puderam nos deixar como ensinamento, então poder contemplar, ou na comparação entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, no paraíso, e a árvore da cruz. Então aquela árvore tinha feito tanto mal, e a árvore nos leva à salvação e à saúde. Perdoa aquele mal. Então este é o caminho da história humana, um caminho para poder encontrar com Jesus Cristo o Redentor, que dá a sua vida por amor. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para poder condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, como nós acompanhamos nos textos bíblicos. Então esta árvore da cruz nos salva a todos nós das consequências daquela outra árvore, onde teve início a autossuficiência, o orgulho, a soberba de querer conhecer. Nós, tudo de acordo com a mentalidade, de acordo com nossos critérios, também segundo a presunção de se tornar os únicos juízes do mundo. Então esta é a história do homem, de uma árvore e outra árvore. Então na cruz se encontra também a história de Deus. Como nós acompanhamos na segunda leitura, de Jesus existindo de condição divina, Ele se esvazia do seu ser como Deus para poder se fazer um de nós, e se esvaziar-se do ser como Deus para doar a sua vida numa cruz e assim nos trazer a salvação para a humanidade. Então na cruz se encontra também a história de Deus, porque podemos dizer que Deus tem uma história. De fato, Ele quis assumir a nossa história, Ele quis caminhar conosco, por isso inclinou-se, se tornando homem, enquanto nós queríamos nos elevar, e assumiu a condição de servo, sendo obediente até a morte na cruz, para poder nos levantar. Deus faz este caminho por amor. Durante esse mês de setembro, relendo a primeira carta de São João, texto proposto para o mês das Sagradas Escrituras, podemos ali contemplar o amor de Deus por nós, o amor de Deus para a humanidade. Então Deus faz esse caminho por amor, e não há outra explicação. Somente o amor faz essas coisas. Por isso que no dia de hoje nós somos chamados a olhar para a cruz. Aqui do nosso lado, as pessoas trazem no seu corpo também uma cruz, e por sermos cristãos é o nosso sinal. Embora muita gente use a cruz de uma forma meio supersticiosa, e às vezes nem é cristão, usa a cruz como um enfeite, mas quem não é cristão não deveria usar a cruz. A cruz é para quem é cristão, é o nosso sinal, e poder então olhar ali na cruz o amor de Deus através do seu Filho Jesus derramado para a humanidade. Então hoje nós somos convidados a olhar para a cruz. A história do homem é a história de Deus. Olhamos para esta cruz, onde se pode provar mel de aloe, mas também o mel amargo, a doçura amarga do sacrifício de Jesus. Mas esse mistério é tão grande que por si só não podemos compreender bem este mistério. Não tanto para poder entender, sim entender, mas poder experimentar profundamente a salvação deste mistério. E mesmo sendo cristãos, ainda temos o desafio de lidar com a cruz.
Muitos têm medo da cruz. O que significa a cruz na nossa vida? Qual que é o sentido da cruz que eu carrego no meu peito? Qual o sentido da cruz que eu traço sobre o meu corpo? O sentido da cruz que fica ao lado do altar. Então poder experimentar este mistério tão grande, esse mistério tão profundo, mesmo sem compreender tamanha grandeza. Então, antes de tudo, o mistério da cruz somente se pode entender um pouquinho através de 2 gestos, de joelhos e de oração. E quantos homens e mulheres fizeram isso e fazem isso por nós? Nossos pais, quantos sacerdotes, quantos religiosos, quantos homens e mulheres, no joelho dobrado, na oração, fazem essa experiência da cruz. Muitas vezes até através de lágrimas. Então são as lágrimas que nos aproximam deste mistério. E às vezes nós vamos chorar no sentido físico, deixar as lágrimas correr sobre os nossos olhos, mas chorar no coração. Não se poderá jamais entender este mistério. É o choro do arrependimento, é o choro do irmão, da irmã, que olham para tantas misérias humanas e veem em Jesus, mas de joelhos e chorando, e nunca sozinhos, mas porque o Senhor, Ele está ali conosco. Então, para poder entrar neste mistério, que não é um labirinto, mas se assemelha um pouco, temos sempre a necessidade da mãe. Agora sim. Agora melhorou. Da mãe. Mas tá aqui. Ela, Maria, também nos faça experimentar quão grande e quão humilde é este mistério. Tão doce como o mel, tão amargo como o aloe. Que será ela a nos acompanhar neste caminho, que nem outro pode fazê-lo, além de nós mesmos. Cada um deve fazê-lo, com a mãe chorando e de joelhos. Embora nós estejamos num ambiente aberto, mas sempre quando celebra a Eucaristia de forma campal, se pede que tenha esse espaço como um lugar sagrado. Estamos do lado do santuário, onde vivemos a nossa fé, onde nos beneficiamos das graças que o Senhor nos propõe. Embora vocês sejam mais distantes, mas quem está mais próximo, poder ter o olhar voltado aqui para a cruz. Hoje se fala tanto da leitura orante da palavra, e um dos meios dessa leitura orante é justamente a contemplação. Mesmo com seus olhos abertos, mas que você pudesse ter a sua mente voltada para a primeira leitura que nós escutamos no livro dos Números, falando então daquela serpente que foi suspensa no deserto, e todos aqueles que eram mordidos por uma serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze, ficavam curados. Então eu queria que nesse momento, quem estiver mais próximo, facilita contemplar, olhasse aqui para a cruz. Demonstre um olhar de confiança de quem voltava para a serpente para obter a cura. Aquele olhar que era uma vida voltada para a salvação. Contemplando Jesus crucificado, também ter a nossa mente voltada para o Calvário. Então contemplar Jesus erguido na cruz, Jesus erguido entre o céu e a terra para a salvação da humanidade. Os olhares que diariamente se voltam para o crucifixo. E a gente pode também pensar no olhar que Jesus no Calvário pousou sobre todos e cada um dos presentes, com quem abraçou toda a humanidade e continua hoje também a nos olhar, no desejo também de cruzar com o nosso olhar para lhes transfundir riqueza infinita do seu amor. É um olhar rico de todos os significados. Pode assumir então a vida no concreto das suas manifestações, e não pouco em vão sobre aqueles que voltam para Ele na fé e no amor. Então pudéssemos ter essa experiência
do olhar confiante é para Jesus e nele recebermos aquilo que nós precisamos. Também o texto do Evangelho de São João, do capítulo 3, o diálogo que Jesus teve com Nicodemos, também nos ajuda a encontrar o sentido da cruz, do conjunto deste mistério do Mestre. Então, evocando a serpente de bronze que foi erguida por Moisés no deserto, Jesus afirmava ser necessário que ele também fosse elevado para poder salvar os que haveriam de crer nele. Por isso que a parte central deste evangelho que nós escutamos, este amor incondicional de Deus Pai pela humanidade, justamente a luz presente no mundo e o mundo que o rejeitou, e mesmo assim o Pai investiu alto no humano, chegando ao extremo de permitir que seu Filho Jesus morresse para poder salvar a humanidade que foi corrompida pelo pecado. Então, como a serpente de bronze, ela foi a paga, o penhor da vida para o povo pecador que contemplava do alto do mastro. O mesmo aconteceu com o Messias, porque a força salvadora do Filho erguido na cruz dá também essa clara manifestação da presença do Pai em nossa vida. Afinal, na cruz, o Filho revela a sua mais alta fidelidade ao Pai, por se recusar a não trilhar o caminho traçado pelo Pai, teve que confrontar com a terrível experiência de sofrer a morte dos malfeitores, e assim tornou-se fonte da salvação. Por isso, irmão e irmã, na cruz se manifestou ao mundo a grandiosidade do amor do Pai. E hoje Ele nos convida a tomarmos a nossa cruz para poder segui-lo. Então, quem quer ser discípulo de Jesus, acolha o seu convite. Hoje nós somos chamados a tomar a nossa cruz a cada dia, e a partir desse tomar a cruz a cada dia, fazer o seguimento de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, vós que nos amastes tanto, que nos destes vosso Filho amado para a nossa redenção, acolhei a súplica de vosso povo e dai-nos alento de vossa misericórdia. Após cada prece, nós vamos dizer: Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Cristo, vencedor da morte e do orgulho, dai à Igreja imitar vosso exemplo de amor e humildade, nós vos clamamos. Senhor, Por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Cristo, Senhor da história, iluminai os governantes que trabalham pelo bem do povo necessitado, nós vos clamamos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Cristo, erguido na cruz, elevai toda a humanidade à dignidade e felicidade de vosso reino, nós vos clamamos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Cristo, enviado para nos salvar, libertai os crucificados do mundo de hoje, nós vos clamamos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos.
Cristo, exaltado pelo Pai, concedei a nós, vossos seguidores, o dom de amar e perseverar até o fim, nós vos clamamos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Cristo, fonte de reconciliação, fazei que todas as famílias bonjesuenses, os visitantes, padres e romeiros do Senhor Bom Jesus, manifestem no dia a dia o sinal da cruz recebido no batismo, nós vos clamamos. Senhor, por vossa Santa Cruz, salvai-nos. Ó Pai, perdoai nossa ingratidão, por vossa graça fazei-nos viver em comunhão convosco, com nossos irmãos, nossas irmãs e com vosso Filho Jesus, nosso Senhor e Redentor. Amém.